Você sabia que a pandemia de gripe espanhola vitimou um dos mais notáveis espíritas que nós já conhecemos? Se você pensou em Eurípides Barçanufo, você está certo. Quando a epidemia de gripe espanhola chegou à cidade de Sacramento, em 1918, Eurípides desdobrou-se dia e noite à cabeceira dos enfermos, ajudando centenas de famílias. Esgotado fisicamente, contrai a gripe e percebe que sua missão havia chegado ao fim aqui na Terra. No dia 1º de novembro de 1918, rodeado de parentes e amigos, retorna à pátria espiritual. Em 1880, nascia em Sacramento, cidade vizinha de Uberaba, Eurípides Barçanufo. Desde a infância, Eurípides mostrava sua bondade, inteligência e a preocupação com os necessitados. Já no colégio, tornou-se assistente dos professores, ensinando seus próprios companheiros de sala de aula. Sua mãe apresentava crises nervosas com frequência, o que o preocupava muito. Por isso, aos 17 anos, criou a farmácia homeopática para atender os necessitados. Autodidata, adquiriu conhecimentos de medicina, direito, astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais e literatura, mesmo sem ter cursado o ensino superior. Sacramento era uma cidade bem pequena, tinha cerca de 2.000 habitantes quando nasceu Eurípides Barçanufo e predominava a crença católica. E Eurípides também foi criado dentro do catolicismo e participava ativamente das atividades da igreja. Fundou a Irmandade de São Vicente de Paula, onde atuou como secretário em atividades de assistência social. Sempre foi um homem muito ativo. Em 1902, fundou com seus antigos professores o Liceu Sacramentano, um colégio muito proeminente. Posteriormente, a Sociedade dos Amiguinhos dos Pobres, um serviço de assistência aos necessitados. Nessa mesma época, participou da fundação do jornal semanal Gazeta de Sacramento, onde atuou como jornalista, e em 1907 foi eleito vereador. Seu primeiro contato com a doutrina espírita ocorreu em 1903, por intermédio do seu tio Senhor, que além de explicar os pontos básicos da doutrina, lhe deu o livro depois da morte de Leon Denis. A partir daí, toma conhecimento dos fenômenos espíritas e das obras da codificação kardeciana, indo então assistir uma sessão espírita na Fazenda Santa Maria, onde fica encantado com o que vê e o que sente. Retorna em uma nova sessão, onde recebe uma mensagem de Vicente de Paula, que lhe diz: "Meu filho, as portas de Sacramento vão fechar-se para você. Seus amigos se afastarão. A sua própria família vai lhe dar as costas. Mas não se importe, proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora as responsabilidades de seus espíritos se ampliarão ilimitadamente." A partir de então, sua vida mudou completamente. Desliga-se da congregação de Vicente de Paula e se volta totalmente aos estudos espíritas, mas é muito mal compreendido por familiares e amigos. E por ensinar o espiritismo aos seus alunos, foi procurado por muitos pais que chegaram a lhe oferecer dinheiro para que parasse com isso. Mas ante sua recusa, os alunos foram retirados um a um da sua escola. Diante de tantas pressões e perseguições, Eurípides adoece e retira-se para tratamento em uma cidade vizinha. Época em que desabrocham nele as suas faculdades mediúnicas, em especial a de cura,
e sua mediunidade era notável. Desdobramento, vidência, psicofonia, psicografia, efeitos físicos foram surgindo e se tornando habituais. Sua mãe foi um dos primeiros casos de cura, se tornando valorosa colaboradora. Esses fenômenos atraíram para Sacramento centenas de pessoas em busca de cura, de conforto ou de algum lenitivo. Eurípides foi um grande missionário e, sentindo necessidade de divulgar a doutrina, monta o grupo espírita Esperança e Caridade em 1905. Logo depois, sob a orientação de Bezerra de Menezes, fundou a farmácia espírita Esperança e Caridade, custeada totalmente com seu salário e gratuita. Em 1907, fundou o Colégio Allan Kardec, que, entre outras disciplinas, ensinava astronomia e fundamentos da doutrina espírita. Entre 1907 e 1912, foi vereador de Sacramento. Trabalhou muito em benefício da comunidade. Apesar da sua dedicação aos pobres, não foi bem compreendido pela Igreja e acabou sendo perseguido. A expansão do movimento espírita estava incomodando muito o clero católico. Inicialmente, começaram a desenvolver uma campanha difamatória de forma velada e depois abertamente contra o espiritismo e Eurípides. Este começou a defender suas ideias através do jornal Alavanca, discorrendo principalmente sobre o tema Deus não é Jesus e Jesus não é Deus, e usava uma argumentação muito lógica e muito clara. A Igreja, então, enviou o reverendo Feliciano Iag, famoso por suas pregações, e com a certeza de que um debate entre ele e Eurípides resultaria numa vitória estrondosa da Igreja Católica. No dia marcado, o padre Iag iniciou suas observações insultando o espiritismo. Doutrina do demônio e seus adeptos são loucos, passíveis de penas eternas, demonstrando muito ódio em seu discurso. Eurípides aguardou serenamente sua vez de falar e, ao contrário do padre, iniciou com uma prece sincera, humilde, bela, implorando paz e tranquilidade, e iniciou a defesa dos princípios nos quais se alicerçavam seus ensinamentos. Com muita delicadeza, lógica e dando vazão à sua inteligência, descortinou os desvirtuamentos doutrinários apregoados pelo reverendo, e houve uma manifestação alegre e ruidosa da multidão. Quando terminou a famosa polêmica e vendo o estado de espírito da alma do reverendo, Eurípides aproxima-se dele e fraternalmente o abraça sinceramente. Eurípides nos deixou uma história rica, humana, profunda. Continua sendo, no plano espiritual, um dos maiores missionários do Espiritismo. Se você quiser saber mais sobre sua vida, veja o livro Eurípides, o Homem e a Missão, escrito por sua sobrinha, Corina Novellino, que conviveu com ele. Ou a biografia escrita por Jorge Risini, Eurípides, o Apóstolo da Caridade. Um grande abraço a todos.